Olá, internautas, você que nos acompanha aqui no podcast Conta com a Gente ou nos outros canais de comunicação que temos com a população, site e redes sociais, está acostumado a ver o TCE Tocantins mostrar e falar sobre prestação de contas dos agentes públicos junto ao Tribunal de Contas. Mas hoje a história é diferente. O Tribunal de Contas vai prestar contas para você, cidadão. Estamos aqui hoje falando sobre a consulta pública que o Tribunal de Contas do Estado disponibilizou para todos os cidadãos e agentes públicos no período que foi de 17 de julho a 15 de outubro. Por exemplo, na consulta pública do TCE Tocantins, o cidadão pôde contribuir com o aprimoramento do serviço prestado pelo tribunal, indicando quais áreas e temas devem ser incluídos no plano de fiscalização do Tribunal de Contas. Foram 629 participantes. Uma escuta ampla, diversa e essencial para fortalecer a transparência e a inovação institucional. Quer saber o que a consulta pública revela? É o que vamos conversar agora, vamos ficar sabendo agora com os nossos convidados deste episódio do podcast Conta com a Gente. Estão aqui conosco o Rafael Revelhão, assistente de controle externo, chefe da Coordenadoria de Apoio Técnico, Davi Torres, diretor-chefe de gabinete do Instituto de Contas 5 de outubro, e Everson de Almeida Braga, assessor especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui no estúdio desse podcast com a gente e conosco, o Conta com a Gente. E eu gostaria de começar aqui com o Everson. Dá para falar para a gente assim, pelo menos um pouco, porque deve ser uma coisa bem extensa, a importância da consulta pública? Eu acho que a consulta pública é muito importante para o órgão público, porque ela busca entender, de certa forma, assim, quais necessidades que esse órgão público ele procura suprir, de certa forma, para o seu público-alvo. E nesse contexto que a gente busca um órgão público mais eficiente, mais eficaz, a gente busca também fazer a coprodução de valor. De que forma esse órgão ele gera valor. E com isso a gente conseguiu colocar no planejamento estratégico do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins um indicador que busca realmente entender essa satisfação do nosso público-alvo, sociedade, agentes públicos, jurisdicionado. E nesse contexto a gente tem um projeto no Plano Estratégico de 2025 e 2026 que busca a realização da pesquisa então, desse ano, para a gente entender como é que a gente consegue melhorar os nossos serviços, por meio da nossa carta de serviço. E com o resultado dessa pesquisa é o gestor público, diante desse dado, realizar uma ação para aprimorar os serviços públicos. Ou seja, é uma consulta que abrange um todo, Tanto cidadão quanto agente público, administração pública, para servir como medidor. Sim, dessas ações do Tribunal de Contas. Justamente, a gente como se fosse o feedback, o retorno das ações que o Tribunal está implementando, seja na ação de fiscalização, seja na área de capacitação, e seja na própria prestação cotidiana que o Tribunal faz. A gente começa a entender, de certa forma, assim, como ser mais assertivos, de certa forma, na aplicação do recurso público e também na prestação desse serviço público. Certo. E o TCE interessado, demonstrando com isso o interesse em saber se o cidadão está satisfeito com o serviço que é prestado pelo órgão. Sim, e a gente fica com grande satisfação que a gente vê esse resultado, 629 agentes públicos, sociedade, jurisdicionado, preocupado, de certa forma, com o serviço que um Tribunal de Contas desempenha e tirando um pouco do seu tempo para responder esse questionário. Então, a gente agradece profundamente, de certa forma, quem participou da pesquisa, porque esses dados, gente, não são somente dados que vão ficar estatísticos, mas que o Tribunal vai agir por meio do planejamento estratégico de forma mais efetiva nas suas ações, para a gente colaborar para a mudança de uma política pública, seja no âmbito do Estado ou no municipal. É importante a gente fazer um parêntese aqui, porque o jurisdicionado é todo o gestor público, todo aquele ordenador de despesa com dinheiro público, do recurso público, que o Tribunal de Contas fiscaliza a aplicação desse recurso público. E com o Rafael, a gente pode agora revelar, ficar sabendo, já que o cidadão pôde mostrar ali, falar, tá? Ele pode ser ouvido. Sim.
O que mais afeta o meu dia a dia? Eu sou cidadã palmeirense. O que mais afeta o meu dia a dia? Que área eu gostaria que o TCE olhasse mais, verificasse mais o que está sendo feito e como está sendo feito? É isso mesmo? Isso, o tribunal desde 2023 que ele realiza essa consulta pública, que é uma forma de fomentar a participação social, né? A cidadania ativa é também um instrumento de legalidade e transparência nas ações de fiscalização. Isso é verdade. É o tribunal pedindo para o cidadão, que somos nós, quem está na ponta, quem vê a dificuldade, vê os problemas públicos, pedindo o que ele quer que o tribunal fiscalize. Uhum. E o resultado dessa consulta, o tribunal propõe e considera no PAF, que é o Plano Anual de Fiscalizações, para o tribunal no outro ano ficar de olho, pesquisar, né? Fiscalizar. Que é para colocar no plano de fiscalização, por exemplo, com Isso. essa consulta pública realizada em 2025, o que o plano de fiscalização prevê para 2026. O PAF, que é o ainda vai Plano ser Anual de elaborado. Fiscalizações, ele é elaborado todo ano pelo tribunal, né? Ele considera Certo. vários aspectos de materialidade, relevância e risco. Uhum. E um desses aspectos é a opinião do cidadão. Do cidadão. Com participação social. E a proposta é que os três temas mais citados na consulta pública sejam previstos para o outro ano para o tribunal fiscalizar. Certo. E desse ano a gente teve um resultado muito bom, né? Dá Tem para muita gente, participação. dá pra gente falar um pouco desses temas, dessas áreas? Dá, sim. Deste Mas- ano, os três temas foram extrema pobreza, gravidez na infância e na adolescência, ausência de médicos especialistas no interior. Olha só. A pesquisa pública, ela esse ano foi para a população escolher 10 áreas, 10 temas que mais afetam a sua realidade, né? Dentre 100 itens que tinha na consulta, que esses itens eles são ligados às ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Da né? ONU, Isso. né? E está de encontro com isso, Tá, né? quem quiser Que é o que tem conhecer, que ser cumprido. pode acessar o site da ONU lá no Brasil. Na página inicial já tem, são 17 objetivos. Dentro desses objetivos tem várias metas. Certo. E esses 100 itens eles são relacionados diretamente a esses objetivos e essas metas. Por isso, esses tantos, né? E das pessoas, o cidadão pode citar os 10 que ele acha que mais afeta a realidade dele. E os 3 primeiros o tribunal vai propor no PAF para fiscalizar no ano seguinte. Certo. Então a gente pode até dizer que essas áreas aí são as áreas de maior preocupação do cidadão atualmente, Sim, atualmente, né, nesse ano. pelo resultado da consulta nesse ano, essas áreas. Certo. E o que, Rafael, por exemplo, se nós estamos falando aqui, você falou em extrema pobreza, né? O que seria uma atuação do TCE nesse tema? Seria o tribunal, inclusive o PAF, que é o Plano Anual de Fiscalizações, ele é todo ligado a essas ODS, né? Certo. Então lá vão ter temas como assistência social, saúde, educação. E desses 3 temas aqui, na hora da gente elaborar o PAF, da unidade técnica, ela vê o objeto de fiscalização que ela vai atacar, vê o escopo da fiscalização, ele vai considerar esses 3. Inclusive, a participação popular é uma das diretrizes de elaboração do PAF. Uma questão também que a gente pode abordar é, nessa extrema pobreza, a gente tem também os fundos municipais de assistência social. Então, é onde o tribunal ele consegue perceber como é que está a aplicação daquela política pública, de certa forma. Se o município ou o estado está conseguindo realmente atender as pessoas que precisariam ser atendidas nessa temática. Outra questão também que é muito interessante é porque o tribunal já dispõe de canais de comunicação. A gente tem a ouvidoria, o serviço de informação cidadã, mas a consulta pública e a pesquisa de satisfação, ela vem com outro viés de tentar também ter um momento de diálogo, né? E a gente começar a perceber que qualquer pessoa jurisdicionada ele consiga contribuir, de certa forma, para as ações do tribunal. A outra questão que foi colocada também para ser fiscalizado são os médicos especializados no interior, que a gente vê que é uma grande demanda na questão do estado do Tocantins. São municípios muito pequenos, de certa forma, que quando eles se deparam com alguma situação dessa, ele vai num OBS, Unidade Básica de Saúde, buscar atendimento básico, que saúde é uma demanda social, de certa forma, e universal, a gente se depara que a aplicação do recurso público talvez não esteja tão condizente. E é nesse momento que o tribunal tem que atuar, para direcionar as ações do gestor no momento da fiscalização.
É a fiscalização que pode mudar essa realidade, então, Rafael? Sim, e o controle externo, né, ele tem que atuar em parceria com a sociedade, né? Que é o controle social. Isso, que é o cidadão fazer o seu papel de fiscal. O tribunal tem diversos meios do cidadão realizar o controle social, né? Que é o SICAP-LCO, por exemplo, que é público, o nosso PAF, que a gente está falando aqui, das fiscalizações previstas, ele também é público, ele está disponível no site do tribunal. O E-Contas nosso, que tem todas as fiscalizações que o tribunal realiza, é público. Pelo E-Contas, qualquer pessoa pode acompanhar os processos, né, das prestações de contas, os serviços que estão sendo prestados. O PAF é o Programa Anual de Fiscalização. O PAF é uma resolução do tribunal, né? Ele é elaborado pelas unidades técnicas, ele vai para pleno votar. É uma resolução. Sim. Então ele tem um processo no E-Contas. E lá no site do tribunal, lá no menu institucional, governança e gestão das fiscalizações, tem o PAF. Lá. É público e está ali para qualquer pessoa acessar. Tem, né? as áreas, os temas, as quantidades de fiscalizações, os instrumentos também. O cidadão bem atento pode ir lá, fazer a sua pesquisa, verificar o que está sendo fiscalizado, o que está sendo feito, o que está sendo colocado nas prestações de contas, né? E o nosso endereço, gente, tudo isso aí que o Rafael está falando, está na página do Tribunal de Contas na internet, que é www.tceto.tc.br. E as ações de fiscalizações pela pública, pela opinião do cidadão, ela é uma diretriz do planejamento estratégico, né? Sim, sim. No plano de gestão ela é contemplada também, tem um indicador que mede isso, se foram executadas ou não. O indicador do próprio isso. TCE. Inclusive esse ano já foram feitas todas, né? E já estão disponíveis para consulta pública? Esse é um outro ponto importante que o Rafael está colocando, porque a transparência é um valor para a instituição. Nesse contexto, a gente, nos relatórios trimestrais de atividades do Tribunal de Contas, a gente também está divulgando o índice de execução dos projetos, as mensurações dos indicadores do planejamento estratégico. Então, para demonstrar para a sociedade, como órgão de fiscalização, a gente tem que ser mais do que um exemplo, de certa forma. A gente tem que demonstrar para a sociedade realmente a nossa agregação de valor e como é que o tribunal, como instrumento, de certa forma, de agente de controle, ele consegue mudar uma realidade. E isso aí, gente, que o Everson acabou de falar, por exemplo, vamos verificar, por exemplo, como foi elaborado o PAF, o Plano Anual de Fiscalização de 2025, com base também na consulta pública realizada em 2024. Então, o cidadão pode conferir ali também se realmente aquilo que ele sugeriu, né, aquilo que foi acatado pelo tribunal, como foi feito, foi atendido, né? E dentro da consulta pública, tá aí também uma coisa bastante interessante, porque o TCE também, como a gente já tem falado bastante, né, em todas as oportunidades que a gente tem nos canais de comunicação, o TCE, ele sai da posição de órgão fiscalizador apenas, né, ele não fica só nesse campo da fiscalização e sai também como aquele para a área da educação, da pedagogia, da orientação, né, e por isso está aqui o Davi Torres, que é o chefe de gabinete lá do Instituto de Contas 5 de Outubro, que é o órgão, o braço do TCE responsável pela elaboração do plano de cursos e capacitações, também durante todo o ano, né, que é um planejamento, né, tudo em cima de um planejamento, e as capacitações que vão para os gestores públicos, para todo servidor público, as capacitações internas para os servidores do próprio Tribunal de Contas, e também que o cidadão pode participar, essas dos gestores públicos não são fechados, né, o cidadão que tiver interesse também pode participar. E como é que vai ser feito isso? Esse ano, só para dar uma ideia, a grandeza do Instituto de Contas, esse ano nós tivemos mais de 325 cursos. Tá? Durante o ano de 2025. Para os jurisdicionados, tá? Para os membros e servidores e para a sociedade civil. Tá? Então tivemos ao todo mais de 6.500 certificações, considerando durante o ano. O de olho no futuro da primeira infância. Tá? Então foi um ano bastante produtivo. O que nós estamos fazendo para o Plano Anual de Formação e Capacitação 2026? Eu pensei, nós discutimos muito, o Everson, a discussão, a transparência importantíssima e a participação. O que eu chamei? Chamei todas as unidades do Tribunal de Contas, vamos sentar e ver o que vocês precisam para o ano que vem. Porque a ideia nossa é fazer cursos efetivos e que realmente dá resultado, principalmente o controle externo. Tá? E a consulta pública foi importantíssima para nós também. Por quê? Nós tivemos 55 demandas
de internas, Olha só. tá? E tivemos a prioridade das 6 das consultas externas, tá? A licitação, orçamento público, a questão da LRF, controle social, que é muito importante também, controle social é muito importante, tá? E combate à corrupção. Combate à corrupção também. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós já estamos finalizando, semana que vem a gente finaliza já o Plano Anual de Formação e Capacitação para 2026. Tá? Vamos passar para o presidente do Tribunal de Contas, tá? Possivelmente leva ao pleno, não precisa ser aprovado no pleno. Tá? Mas a ideia nossa é tornar os cursos bastante efetivos para os membros, servidores e principalmente o jurisdicionado de sociedade. Tá? Esse ano, eu achei, no meu entendimento, que a gente fez muito esforço para o jurisdicionado, mas ano que vem nós vamos atacar nitidamente os jurisdicionados. Tá? Estado, jurisdicionado, achamos que Estado, né? Municípios, tá? E sociedade civil. Jurisdicionado, aquele, como a gente falou mais um pouco antes, é aquele agente público, né? O gestor público. Né? Tá? Então, a ideia da Escola de Contas é a gente realmente exercer um trabalho muito grande e efetivo para a questão do controle externo. Pode ser que tenha aí um número maior, então, do que foi registrado este ano. A ideia sempre é essa, que eu trabalho muito por resultados. Maravilha. Eu acho que a avaliação nossa tem que ser resultado e qualidade. Tá? Se eu tiver resultado, às vezes o indicador alto e a qualidade ruim, não é legal. Então, eu falo muito, né, com isso. A gente então busca resultado e qualidade. Tá? Então tem que ter uma efetividade muito grande nos cursos nossos. Tá? Então a ideia nossa é sempre isso. Temos ótimos instrutores, o próprio tribunal tem ótimos instrutores. A equipe técnica do tribunal é fantástica. Tá? A gente às vezes pega a pessoa de fora, internamente, que é maravilhosa, as pessoas daqui. E ouvir mais as jurisdicionadas, ouvir mais as prefeituras, ouvir mais o Estado. Nós, esse ano mesmo, ano que vem, nós vamos fazer um curso muito grande na área de educação, saúde e assistência social. Tá? O Edson até conversou. Tá? A questão de PPA, a questão dos problemas que tem nessa área. Tá? Então, nós já entramos em contato com o Estado, vai ser uma parceria Estado, municípios. Então vai ser uma coisa muito efetiva. Tá. E vamos só simplificar, então, tudo isso que você falou. Por exemplo, para o gestor público, né, para a pessoa que está ali responsável pela aplicação do dinheiro público, ele tem cursos disponíveis, por exemplo, você falou PPA, né, Plano Plurianual, que é a elaboração do que é o documento que, por exemplo, a prefeitura ou o Estado leva ali para o órgão legislador, que ou é Câmara Municipal ou é a Assembleia Legislativa, para transformar em lei orçamentária, ou seja, onde e como o dinheiro público vai ser aplicado. A preparação de quem elabora esse PPA, esse Plano Plurianual, é que sai da capacitação aqui da Legislação. É isso mesmo. Muito importante, tecnicamente, a gente dar esse suporte para os municípios. Tá? Então. Tem municípios, tem ótimos técnicos, municípios muito bons. Sempre tem. Aquele que está começando agora nessa área. Mas é muito dinâmica, a gestão é muito dinâmica, é interessante. Então, a própria sempre tem coisas novas para apresentar. Verdade, e a própria legislação muda. Por exemplo, eu me recordo quando o Tribunal de Contas fez uma série de capacitações de cursos amplamente abertos aí, sobre quando mudou-se a lei das licitações. Justo. Né, da 8,6 para 14. A licitação é um foco que a gente vai ter também muita atenção. Tá? A gente já está focando. É uma das necessidades das consultas públicas que puser colocar para licitação. Né? E uma novidade dessa consulta pública foi que dessa vez a gente inseriu, justamente perguntando, de certa forma, esses agentes públicos, servidores, qual que é a demanda que eles têm de formação, de capacitação que o Tribunal de Contas pode contribuir. Essa parte pedagógica e consultiva e orientativa. Né? Certo. E nessa parte que o David está colocando, a gente já disponibiliza os cursos online de formação permanente, que eles podem ir no site do tribunal, mas também o tribunal pensar e também reformular. Além daqueles cursos que estão já disponíveis em EAD, quais são outros cursos, seja na forma presencial, híbrido ou virtual, que o tribunal também vai ofertar, de certa forma, para a gente tentar ajudar esses gestores. Que o tribunal entende que gestores capacitados, eles conseguem produzir melhor e prestar um serviço melhor para a sociedade. E nesse contexto que não foi colocado na pesquisa, a gente tem lá orçamento público, um tema que foi muito pertinente nesse momento, foi prevenção e combate à corrupção. O jurisdicionado, isso foi tanto na pesquisa dos dois agentes públicos, quanto da sociedade, eles buscando essa temática. Eles querem que o tribunal oriente e capacite nessa temática específica. Então, assim, para 2026, os agentes públicos na esfera municipal e estadual pode esperar que vai ter muitos bons cursos que o tribunal vai ofertar. Da vida aqui do lado, de certa forma, a gente já estamos pensando nisso. De certa forma, assim,
da modalidade que a gente vai ofertar, e seriam também grandes eventos também que o tribunal busca, buscar o diálogo público para eles também entenderem das ações de fiscalização que a gente encontrou nos municípios fiscalizados, e com essas ações, o que a gente pode ofertar para os jurisdicionados para mostrar, isso aqui está errado, mas o caminho certo é esse. Então, assim, vamos também entender junto, vamos construir um órgão público melhor. E nessa questão também, a gente também do planejamento, a gente começou já a disponibilizar no site do Tribunal de Governança e Gestão vários instrumentos de governança e gestão que o Tribunal já adota internamente, e uma boa surpresa do órgão, que a gente fala assim, compartilhar é melhor do que você guardar. Então, conhecimento compartilhado você multiplica. A gente já teve aqui no Tribunal visitas técnicas, buscando entender como é que é feita a governança e a gestão interna. Então, isso é muito gratificante também, a gente como agente público, como servidor público. Isso é muito interessante, compartilhar. Só para fazer um adendo, nós vamos também focar muito nas parcerias, tipo Escola Nacional de Administração Pública. Olha só. Eles têm N cursos, tá? Então nós vamos escolher um X número de cursos e vamos fornecer. São cursos online interessantes. Temos o IRB, Instituto Rui Barbosa também. Temos o Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas. Então eles oferecem muitos cursos, tá? E hoje é mais fácil, com a questão da interação é mais fácil, tá? Então nós vamos trabalhar, todo mês e vai colocando um X de curso à disposição, com certificados do Instituto, tá? Então vai facilitar demais esse trabalho que vai ser feito em 2026. E o agente público que está lá no interior, às vezes está distante, nem tem muito tempo para estar vindo aqui a Palmas, os cursos online, e na modalidade EAD, que às vezes a aula ela é ali ao vivo, mas tem os online que podem ser feitos já com suas atividades, né? Lá no ambiente virtual. E olha só, gente, como essas três áreas conversam, porque aqui estão os três, né? O do controle externo, do planejamento, o da escola de contas. Porque as três áreas conversam muito quando se fala em consulta pública, em planejamento, na verdade em todos os campos. Mas como a gente está falando da consulta pública, que o TCE se comprometeu a realizar desde 2023, né, Rafael? Desde 2023. E quem não participou, fique de olho lá por julho, por ali, uma nova consulta pública está sendo aberta já com vista em 2026, com vista para o ano de 2027. Então é muito importante a participação do cidadão, não só do gestor público, mas do cidadão também, né? Sim. Então, e com tudo com essa base, né, da ODS, da ONU, que são as diretrizes, né, que a ONU dá, já prevendo o futuro de todos, né, de todo o contexto, de toda a administração pública, seja municipal, estadual, federal, né, coisa de mundo mesmo, né? E é dinâmico, o processo é dinâmico. É dinâmico, né? Eu me baseio muito no planejamento estratégico, eu converso muito com o Everson, né? Esse planejamento estratégico, para mim, é a base do processo, tá? Então a gente sempre vai acompanhando e, graças a Deus, como você falou, tem integração muito interessante entre todas as áreas. Essa integração é importante, né? O tribunal, além de fiscalizar e sancionar, o tribunal tem uma importante papel pedagógico, né? Que antes de punir, fiscalizar, é mostrar o caminho, né? Então. É mais fácil prevenir, né? Sim, capacitar. A gente ouve muitos conselheiros falando isso, que são os relatores, né, das contas públicas aí, cada um na sua região do estado aí, subdividido em 6, que a gente ouve eles falando que, por exemplo, às vezes a rejeição de uma conta, ou integral ou parcial, ela se deve, não é por má intenção daquele que aplicou, daquele gestor, talvez por uma questão mesmo de não atualização do que está sendo velado atualmente contemporaneamente pela lei, pela legislação, não é isso? Sim, aí o SCOM exerce papel, né, pedagógico, e o controle externo também, quando recomenda, quando emite um alerta. E está sempre ouvindo também, né? Sim, sempre ouvindo. Sempre disposto a ouvir. Sim. E nesse sempre disposto a ouvir, a gente tem a questão da escuta ativa, de certa forma, né? Porque algumas vezes o gestor, a sociedade está insatisfeito com o serviço prestado por algum órgão público, mas ele não sabe como se manifestar, de certa forma, como ser ouvido. Certo. Então, assim, esses canais, como a ouvidoria e a consulta pública, a pesquisa, é justamente esse momento. Será que aquela insatisfação, eu posso parar um momento, responder essa pesquisa, que o órgão, de certa forma, vai tomar uma decisão baseada nesse dado? Que é esse podcast aqui, é mostrar, de certa forma, que os 629 respondentes da pesquisa estão tendo, de certa forma, aqui o feedback.
Sim. Então, baseado no que eles colocaram aqui dentro, o tribunal tomou uma atitude e vai o quê? Ofertar os cursos relacionados às temáticas propostas, a realizar as fiscalizações também nas temáticas que foram colocadas e também o tribunal pensar, de certa forma, que isso aqui gera para a estratégia um feedback para melhorar os seus projetos, os seus serviços. Então, assim, é muito importante no momento que você tem ali, ou no município, ou no estado, ou no órgão público, se você tiver a oportunidade de participar de uma pesquisa dessa, você deixe também seu feedback. É aquele momento da oportunidade de como você, como agente público, como cidadão, exercer sua cidadania para melhorar o serviço público. Exatamente, está aí o ponto final o objetivo, a meta, né, da consulta pública, porque o cidadão, esses 629 pessoas, né, que tiraram ali o seu tempinho, alguns minutinhos do seu dia, para responder à consulta pública, tenha certeza que foi ouvido, né, está sendo ouvido e está aqui, ó. Não dá muita importância também, justamente por ser previsto a nível estratégico, né? Por nível, a consulta, né? Isso é a consulta pública, né? É uma estratégia social. Uhum. Eu sugiro que eles possam cobrar no futuro também. Eles também, né? solicitaram, Sim. Se a gente realmente está cumprindo, né? Que a É ideia verdade. do Instituto de Contas é executar o que eles estão solicitando. Tá? Uhum. Então a ideia é essa, a gente fazer um processo que seja efetivo também, porque não adianta, né? Montar um monte de coisa se não fizer. Se não fizer. Tá? Então o tribunal é perfeito mesmo, em termos de, Maravilha. tá? Em termos de participação e relacionamento com a sociedade. Isso é muito bom. Então, assim, só recapitulando aí das indicações do cidadão de quem respondeu à consulta pública para o plano de fiscalização para o ano de 2026. O Rafael pode falar de novo com a gente? Extrema pobreza, Extrema né? pobreza. Gravidez na infância e na adolescência, Uhum. ausência de médicos especialistas no interior. Então ele elencou aí os três mais Os mais citados, né? mais Porque citados. cada pessoa podia citar 10, né? Uhum. Então os 3 mais citados São esses. E o TCE vai trabalhar em cima disso aí. Vai, sim, que nem eu falei, ele é uma diretriz de elaboração do PAF, Uhum. ele vai ser proposto com... Maravilha, o cidadão poder indicar aquilo que ele quer que seja mais verificado, fiscalizado ali pelo TCE e realmente ser colocado no plano de fiscalização do ano. E o Instituto trabalhar com os temas. Em termos de licitação, né, orçamento público, combate à A corrupção, a área de educação, saúde e assistência social, né, e controle social. Controle social, que Então, esses vão ser os focos nossos trabalhar. Controle social, trabalhar com os conselhos, né? A ideia nossa é essa, trabalhar em cima desse. Maravilha, gente, isso é a previsão isso é o que vai ser efetivado em 2026. Então, quem está aí nos acompanhando no podcast Conta com a gente, fica de olho, porque o Tribunal de Contas vai usar todos os seus meios de comunicação com a sociedade para colocar isso a público. Quando os cursos forem acontecer, a gente vai dar ampla divulgação, né? O Tribunal de Contas dará ampla divulgação, comunicação a todos, né? Uma comunicação ampla mesmo. O PAF, o Plano Anual de Fiscalização, quando for também finalizado, será divulgado, né? E tudo na nossa página na internet, gente, além de Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, a nossa página o nosso site, o site do Tribunal de Contas, tceto.tc.br. Ali é um portal de acessibilidade e grande. E o planejamento, sempre atento e trabalhando já com vistas do ano seguinte, é isso? Sim, a gente pensa sempre a longo prazo, né? Como que a gente pode inovar e melhorar a instituição pública, de certa forma. Uhum. Que nem algumas coisas que foram colocadas também, já está nesse ano sendo realizado o processo de aprimorar a carta de serviço ao usuário público. Que nesse viés a gente também tentar ofertar um número maior de serviços por meio digital. Hoje a gente quer atingir, de certa forma, a maior parte da população. A gente sabe a condição de vir presencialmente ao Tribunal de Contas, a gente tem meios de tecnologia, o pessoal do interior também, e a gente prover, de certa forma, esse acesso público ao serviço do tribunal, né? Então é aquela questão, a gente pensar com o olhar no cidadão, o olhar do outro. Essa empatia, olhando a questão do cidadão, dos agentes públicos, e a gente, como instituição pública, como é que a gente realmente está agregando valor para a sociedade como um todo. Muito bacana isso, gente. Então, você que está nos acompanhando ou pelo YouTube ou pelo Spotify,
Deixa aí o seu comentário sobre essa questão, o que você acha desse trabalho do Tribunal de Contas, valorizando a consulta pública, ouvindo o cidadão e o gestor público. E vamos acompanhando aí a divulgação disso tudo, que nós vamos usar todos os meios, os canais de comunicação para informar a todos. Mais alguma consideração final? A gente encerrando alguma coisa, Rafael, que você gostaria de falar sobre isso? Convidar todos para conhecer o PAF. Tem os PAFs dos anos passados, né? Vai ser divulgado quando for aprovado no ano que vem. E os meios que o tribunal tem, que dispõe o cidadão para ele exercer o controle social. Certo. Que é o SCAP-LCO, o Observatório Cidadão, o Portal Cidadão, o E-Contas nosso. O SCAP-LCO não é só para agente público, não. O cidadão não, tem pode... um módulo público que ele pode... Olha aí, que bacana. Gente, então vamos ficar atentos. É sempre um meio de o cidadão participar da gestão pública. E convidar também aos colegas que estão nos assistindo, vai estar também a pesquisa no site, divulgada no site do tribunal, quem quiser saber mais detalhes dos resultados. E também convidar quem não pôde participar nessa edição de 2025, a edição de 2026 também, vocês vão ter também um momento de contribuir para as ações de fiscalização, a qualidade de serviço do Tribunal de Contas, ações de capacitação em 2027 também. Maravilha. A gente vai estar dando alguma mais... Não, só no site do SCOM, né, que faz parte do Tribunal de Contas. Que está lá também na página do TCE. Eles vão estar distribuindo os cursos, tudo. Pode consultar, pode nos ligar. Gente, é público, é aberto a todos. Muito obrigada, então, ao Davi, ao Everson, ao Rafael, pela participação aqui no podcast Conta com a Gente. E o podcast também está à disposição dos senhores para divulgação desses resultados mais para frente, quando formos... Aliás, quando a consulta pública foi aberta, a gente fez também aqui a divulgação da consulta pública. Sim. Que ela estava já disponível, né, para todos. Mas, então, a gente agradece também à audiência, agradece aos internautas e esperamos contar com a sua audiência no próximo podcast. Até lá!